O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, seu irmão Filipe, as regiões da Etureia e Traconite, e Lisânias a Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplanados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. No Evangelho de hoje, quando inicia o tempo em que Jesus vai começar a ter a sua vida pública, o Evangelho nos traz próprio a figura de João Batista e diz que num tempo específico, no 5º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, também Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Nesse tempo específico, Deus falou com uma pessoa no deserto. Deus mandou a sua palavra a um homem no deserto. Quando todos os poderosos estavam governando, estavam fazendo o que eles achavam que era bom, que era melhor, veio a palavra de Deus sobre um homem que se vestia de pele, que comia gafanhotos e que estava no deserto. E ele saiu dizendo: preparai o caminho do Senhor, pregando uma conversão, pregando o batismo. Aplanai, preparai o caminho do Senhor. Deus está mandando o seu enviado. Preparai o caminho do Senhor. E aqui nos vem próprio o como estamos preparando esse caminho do Senhor. Esse caminho do Senhor que já veio uma vez, que permanece conosco, se apresenta em nós de várias formas durante a nossa vida e que virá depois no fim dos tempos, no fim do mundo. Como é que estamos preparando o caminho do Senhor? Como é que nós estamos aplainando esse caminho? Quer dizer, como é que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo para recebermos esse Senhor que vem ao nosso encontro? Porque é tudo, a questão somos nós, sou eu a questão.
É a minha conversão que eu devo procurar fazer em primeiro lugar. Eu me convertendo, eu ajudo a comunidade toda a se converter. Mas primeiro eu devo me converter. E o que eu estou fazendo para essa conversão? Hoje nós vivemos num mundo em que os poderosos estão abafando já de muito tempo a palavra de Deus. Estão calando já de muito tempo a palavra de Deus. Estão querendo tirar todo o poder espiritual do povo de Deus. Estão fazendo o povo entender que o que importa não é o seu contato com Deus, não é o seu espírito, a sua alma, mas o que importa é a sua vida material. O que importa é aquilo que você compra, é aquilo que você possui. O que importa é isso. É isso que os poderosos vêm pregando, vêm dizendo, de tempos, é muito tempo. E nós estamos acostumando a viver uma vida sem Deus. Sim, nós que frequentamos a igreja, às vezes temos um pouco de oração, temos um pouco de contato com Deus, temos uma pequena conversão, mas o que prevalece na nossa vida é a questão material, não é a questão espiritual. E é isso que os poderosos fazem e vêm fazendo conosco, porque eles não querem que nós voltemos a Deus. Eles querem que fazer o que eles querem. Eles querem mandar também na parte espiritual, até em nós, até na igreja. Então, quando eles pensam, quando eles falam, agora fechem as igrejas, eles querem que nós obedeçamos. E é claro, como todo o povo está mais preocupado com a parte material, nós não temos mais aquela força, aquele poder que a igreja tinha de dizer não, porque devemos obedecer a Deus. Não temos mais essa força, porque nós perdemos o essencial da nossa vida, porque querem que nós vivamos uma vida uma vida tortuosa. Eles querem que nós caminhemos por caminhos pedregosos. Eles querem que nós não alcancemos a Deus. Eles querem que nós simplesmente sejamos pessoas imbecis, sem inteligência, sem raciocínio, sem temor de Deus. Por isso que às vezes eles falam umas coisas que, se você para pensar, você fala, mas como que é possível isso aqui? Como é possível uma coisa dessa? Eles falarem isso que não tem nenhuma lógica, não tem nenhum critério, mas a maioria aceita, a maioria concorda, a maioria não pensa, a maioria não reflete. Por quê? Porque nós não elevamos o nosso pensamento a Deus, não elevamos o nosso contato a Deus, não elevamos o nosso espírito. Então estamos nos tornando como os animais, sem razão, que colocam freio, cabresco e nos conduzem onde eles querem que nós andemos. Por isso, precisamos acordar, precisamos nos abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos à palavra de Deus. Lá no deserto, onde não se escuta nada, Deus falou com uma pessoa que estava procurando escutá-lo,
estava procurando entender o que ele deveria fazer na sua vida, lá no deserto, no silêncio. E ele escutou a palavra de Deus e entendeu que era o tempo exato que ele deveria proclamar o caminho, preparar o caminho do Senhor. Aplainai as veredas, toda a colina será rebaixada, todo o nosso orgulho, todo o orgulho dos poderosos será rebaixado, será aplainado, será tirado, porque ninguém pode com Deus, ninguém. E Deus realizará a sua promessa. Por isso nós devemos preparar o caminho do Senhor, devemos endireitar a nossa vida, endireitar o nosso caminho, procurar ver se a nossa vida está de acordo com o Evangelho, com a Sagrada Escritura. Não devemos ter medo do que falam, devemos ter medo do julgamento de Deus. Esse é o nosso medo, porque todos verão a salvação de Deus, todos verão a salvação de Deus. Agora, ou verão a salvação de Deus por meio de nós, porque nós seremos salvos por Deus e seremos sinais da salvação de Deus para todos aqueles que não acreditam, para todos aqueles que rejeitaram a Cristo, ou nós veremos nos outros a salvação de Deus. Nós precisamos elevar o nosso pensamento, elevar a nossa fé em Deus, elevar a nossa confiança para Deus, cortar, tirar, aplainar, endireitar o nosso caminho, a nossa vida, para que quando o Senhor voltar, quando o Senhor vier, nós estejamos prontos, ou pelo menos um pouco melhores do que nós estamos hoje. Mas precisamos elevar a nossa vida. Não podemos só se preocupar com o material. No fim da nossa vida, o que nós levaremos de material? Não levaremos nada. O que conta é também a nossa vida espiritual. Se nós cultivamos a nossa vida interior, se nós cultivamos a nossa vida com Deus, Deus proverá o resto. Deus nos ajudará a entender até o porquê nós iremos sofrer, se acaso nós sofreremos. Deus nos ajudará a compreender o que de fato é importante nessa vida. E aí nós vemos que na primeira leitura, o profeta Baruque vai dizer próprio para Jerusalém, como se Jerusalém, a cidade santa, fosse uma mulher, uma mãe de família. Uma mãe de família que estava de luto, estava aflita, estava sofrendo, não via nada de bom, estava próprio em desespero, em agonia. Por quê? Porque todo o povo de Israel foi deportado, saiu, foram embora. Foram levados com soldados, e o pequeno resto que tinha também abandonou a cidade. Então, onde tem esperança? Cadê a esperança para uma cidade como esta? Para uma mãe que vê os seus filhos sendo arrastados. Não se tem esperança.
não se tem esperança quando não se tem Deus. Quando não se tem Deus, não se tem esperança. Mas, para quem tem Deus, sempre tem esperança. Por isso que Deus vai dizer para que ela deixe as vestes de luto, se vista com vestes belas, se coloque o diadema na cabeça, se vista com esplendor e olhe para o horizonte e verás que os seus filhos estão voltando. Um cristão nunca perde a esperança, porque tem a sua confiança em Deus. Sabe que tudo o que acontece, acontecerá como permissão de Deus, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, para o bem dos filhos de Deus. E se eu sofro hoje, eu sofro para o bem dos meus filhos, dos meus netos. É claro, eu não terei filhos, netos, mas para vocês, para o bem das outras gerações. Se eu sofro, é para o bem da humanidade, que volte a encontrar-se com o Senhor Deus, que volte a reconhecer a Jesus Cristo na sua vida, que caia por terra toda a escama que colocaram nos nossos olhos, para que possam enxergar a salvação de Deus, possam enxergar a Deus e elevar-se a Ele. Por isso, irmãos, não percamos mais tempo. Nós não podemos ficar dormindo, achando que a nossa vida pode ter tantos anos ainda pela frente, porque na nossa vida nós não temos controle de quantos anos viveremos. Por isso devemos aproveitar o tempo que nós temos, aproveitar hoje, porque hoje é o dia. Hoje, neste momento, é o dia. Para João, quando chegou o tempo dos poderosos, de Tibério César, de Pôncio Pilatos, de Herodes, de Anás e Caifás, foi o tempo do profeta, aliás, o tempo de João Batista, foi o tempo dele. Hoje é esse o nosso tempo, é esse o nosso tempo de nos convertermos, é esse o nosso tempo de retomar, readquirir na nossa vida o batismo. Esse é o tempo de buscar a conhecer mais a nosso Deus, para termos o santo temor de Deus, para que possamos seguir-se pela estrada do próprio Deus, não por estradas que nos levam ao abismo, mas para a estrada de Deus. Que o Senhor nos ajude a caminharmos sempre para o Senhor, que possamos ter sempre a graça, a luz do Espírito Santo sobre todos nós, para que saibamos entender, compreender o que estamos vivendo, para que possamos saber quais as decisões devemos tomar na nossa vida, para que nós não venhamos a nos encontrar longe do caminho que leva à salvação. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos ter essa coragem de fato, endireitar o nosso caminho, buscar a nossa conversão, buscar nos elevar mais a Deus e deixar as coisas materiais em segundo plano, porque Deus não vai desamparar os seus filhos.